Oi, gente, vim ministrar uma palavra e tá em Jeremias 18. É o vaso do oleiro. Mas antes eu peço que vocês curtam, comentem, se inscrevam, coloquem o comentário. Deus, ele fala aqui com o profeta Jeremias para que ele pudesse ir para a casa do oleiro. E Jeremias foi. Mas só que Deus queria ensinar, Deus queria mostrar algo para Jeremias, que tá aqui. Jeremias 18:4 até o 6. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como faz este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Gente, essa passagem aqui tem me ministrado muito, porque Deus, ele é o oleiro e nós somos o vaso nas mãos de Deus, nós somos o barro nas mãos de Deus. Quantas vezes nós pedimos para Deus nos tratar? Nós pedimos, Senhor, nos trata, Senhor, nos ensina. Deus possa nos levar a lugares maiores. Mas para Deus nos levar a lugares maiores, nós temos que ser tratados. Deus, ele trata o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa personalidade. Deus, ele trata a gente. Nós falamos, Senhor, guia a minha vida. Senhor, a minha vida é tua. Mas se a nossa vida é de Deus, ele vai cuidar daquilo que precisa ser tratado. Nós temos que buscar ter um coração ensinável. E quando nós estamos passando pelo processo, nós não queremos ser tratados. Davi, Salmo 139, ele fala, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Então ele conhece o ser humano. Deus, ele nunca vai dar nada pra gente, sendo que antes ele não nos trate naquilo. O povo de Israel. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Tudo bem, eles passaram 40 anos porque murmuraram. Só que Deus não desperdiça nada, gente. Nesses 40 anos, eles foram tratados, eles passaram por processos que quando chegou na Terra Prometida, eles estavam preparados para isso. Eles sabiam lutar porque eles saíram com a mente de escravo. Eles não sabiam lutar, mas eles foram preparados nesses 40 anos. Tanto que o número 40 no hebraico significa preparação. Então, nada é em vão. Então, muitas vezes nós pedimos coisas a Deus e Deus não permite e Deus não nos dá de primeira. Antes ele vai nos tratar. Deus, ele ama todos de igual forma, mas ele trata cada um de uma forma individual. Como ele me trata, ele não trata você. Deus, ele fala por uma pessoa audível, a outra Deus fala em sonhos, a outra Deus fala em visões. É porque uma é mais importante do que a outra? Não, é porque Deus conhece o ser humano. E Deus sabe a forma de falar com cada ser humano. Tem um testemunho que eu vi sobre até um influenciador que ele disse que gostava muito de ouvir música. E ele amava letras de música. E ele disse que Deus falou com ele através de uma letra de uma música. A gente vê Moisés na sarça ardente. Deus, ele conhecia Moisés. Ele sabia que aquilo atrairia o coração de Moisés. Porque se fosse outra pessoa, a pessoa poderia ver e passar despercebido. Ou ver e ficar com medo e fugir. Mas Moisés não. Moisés foi ver o que era aquilo ali. Então Deus, ele nos atrai da forma certa, porque ele conhece o ser humano de forma individual. Deus, ele nunca quer que a gente fique estagnado, parado em um lugar. Deus sempre vai nos elevar a lugares mais altos. Mas para isso, ele vai permitir que nós venhamos a passar por processos mais difíceis, mais longos, para que nós possamos ser tratados. Então aí que entra algo que eu fico ministrada, que quanto mais difícil é da gente ser tratado, mais tempo a gente fica naquele processo. O povo de Israel foi assim. Deus queria tratar eles no deserto, mas quanto mais eles murmuravam, mais tempo eles ficavam. É algo que me ministra bastante também, porque quando eu falo aqui, eu ministro a minha vida também. Deus, gente, ele é sensacional, extraordinário. Então ele conhece o ser humano e ele não quer nos perder. A gente tem que analisar isso. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, ó, pedis, mas pedi mal, para esbanjar dos seus próprios prazeres. Então tem coisas que a gente pede que Deus não concede. Deus é tão misericordioso que ele não concede, porque aquilo ali é mal. Nos nossos olhos parece ser bom, mas como diz também em Provérbios, há caminhos para o homem que lhe parece o bem, mas só que o final conduz à morte. Então é assim nas nossas vidas. Nós somos o vaso nas mãos de Deus. E se nós somos o vaso nas mãos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos que deixar Deus tratar o nosso coração. Nos quebrar se for preciso. Quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso ego, a nossa autoconfiança. Para que Ele possa nos preparar e nos tratar para aquilo que Ele tem para nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês sejam ministrados. Assim como eu sou. Deus abençoe.